Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação e trabalho hoje com vocês alguns pontos importantíssimos da Lei Orgânica do município de Alegrete. Aqui no meu canal do YouTube eu produzo conteúdo direcionado à preparação para concursos municipais. Quero convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossa produção de conteúdo e ainda me seguir lá no Instagram, @Cláudia Redim, onde você vai encontrar uma produção de conteúdo direcionada também para concursos públicos e materiais específicos para sua preparação para concursos municipais, inclusive direcionados a algumas bancas examinadoras com a realização de concursos aqui no Rio Grande do Sul. Antes de entrar no conteúdo da Lei Orgânica, eu quero chamar a sua atenção para a forma de pesquisar a legislação municipal, porque você precisa pesquisar a legislação municipal em sites oficiais. E quando eu falo em sites oficiais, estou me referindo a sites do Poder Legislativo e do Poder Executivo do município de Alegrete. Eu estou trabalhando aqui com um material online retirado da Câmara de Vereadores do município de Alegrete e faço isso intencionalmente para você ver como procurar e ter a garantia de que você está estudando por um material oficial e atualizado. Então eu sugiro que você abra aí o site da Câmara de Alegrete e vá acompanhando a nossa aula com a lei em outra janela para você ir se familiarizando com o conteúdo da lei. Então vamos lá, a Lei Orgânica do município de Alegrete. Eu já quero começar com você nos primeiros artigos, porque os primeiros artigos trazem informações importantíssimas que despencam em provas objetivas. Primeiro, o município de Alegrete, o município de Alegrete é classificado como pessoa jurídica de direito público interno. Cuidado, é direito público e é direito público interno, não é direito privado e não é direito externo. Direito público externo é a República Federativa do Brasil. Ainda, o município de Alegrete é um ente autônomo e essa autonomia é tríplice, é a autonomia política, é a autonomia administrativa e a autonomia financeira. Alegrete tem a prerrogativa de eleger os representantes do poder legislativo, eleger os representantes do poder executivo, tem a prerrogativa de organizar-se administrativamente e ainda exercer a competência tributária, arrecadando tributos e organizando as suas finanças a partir de suas leis orçamentárias. O município, o ente autônomo, é regido pela Lei Orgânica. A Lei Orgânica está para o município como a Constituição Federal está para o Estado brasileiro. Obviamente que o conteúdo da Lei Orgânica deve conter harmonia, simetria com a Constituição Federal e com a Constituição Estadual. Vencido o artigo 1º, quero tratar com vocês sobre o artigo 2º, que trata da soberania popular exercida pelo sufrágio universal e pelo voto secreto e direto e por 3 instrumentos. O plebiscito, que é uma consulta anterior à edição de uma lei, e o principal exemplo no Brasil é o plebiscito que disponibilizou ao cidadão brasileiro a escolha entre o sistema de governo presidencialista e o parlamentarista, o referendo, que é uma consulta a ponto de lei já existente. O nosso principal exemplo é o Estatuto do Desarmamento e a iniciativa popular, que é a possibilidade do eleitor propor projeto de lei à Câmara de Vereadores. No entanto, a proposta de lei deverá ser subscrita por um mínimo de 5% do eleitorado municipal, o que pode-se ver lá no processo legislativo municipal. Então, a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto secreto e direto e por 3 instrumentos:
plebiscito, referendo e iniciativa popular, um assunto que cai muito em provas de concurso municipal. Avançamos para a organização do município e o artigo 4º é recordista de provas. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. A pegadinha aqui é inserir o poder judiciário entre os poderes do município. O fato do município ser sede de comarca, possuir fórum, não quer dizer que o poder judiciário é um dos poderes do município. Cuidado! O município, portanto, tem a Câmara de Vereadores, poder legislativo e o poder executivo, chefiado pelo prefeito, vice e auxiliado pelos secretários municipais. Cuidado com os artigos 5º e 6º, porque eles vêm em prova. Não subestime artigos muito simples que dependem unicamente de memorização. Data magna do município, dia 25 de outubro, e símbolos do município, brasão, bandeira, hino, e veja que o rol não é exaustivo, porque a própria redação da lei orgânica nos diz que a lei poderá estabelecer outros. O artigo 1º nos diz que o município, como ente federativo, é autônomo. Veja que o artigo 7º vai desdobrar esta autonomia. A autonomia do município se expressa pela eleição direta de vereadores, Câmara de Vereadores, prefeito e vice-prefeito, pela administração própria, e memoriza essa expressão, interesse local. Ela crava a competência do município e ainda pelo exercício da sua competência tributária, que é estabelecida lá no artigo 156 da Constituição, assunto que incide muito em provas de concurso. Muito cuidado com o artigo 8º e com artigos que tratam de princípios, compromissos fundamentais, objetivos. Por quê? Porque são questões prontas para sua prova. Basta o examinador substituir 1, 2 e 3 por A, B e C. Veja, o artigo 8º traz os compromissos fundamentais do município de Alegrete. Transparência pública de seus atos. O gestor público precisa ser transparente. Moralidade administrativa. Os atos administrativos, além de legais, precisam ser morais. Participação popular nas decisões, e nós teremos instrumentos para esse exercício dessa democracia. Descentralização político-administrativa, ou seja, o município, na sua estrutura, tem que ser descentralizado para facilitar o acesso do cidadão ao serviço público e à qualidade de vida, e ainda uma prestação integrada de serviço público, justamente para que isso se reverta em qualidade e eficiência. Então, destaco também o artigo 8º, que tem muitas chances de estar na sua prova. Se você me perguntar quais são os artigos mais importantes de uma lei orgânica, eu não vou titubear de lhe dizer que são os artigos que tratam de competências. E o artigo 8º traz competências privativas. Quando eu falo de competência privativa, eu estou falando de competências que se remetem aos interesses locais e peculiares interesses do município, como, por exemplo, elaborar as suas leis orçamentárias, plano plurianual, diretrizes orçamentárias de orçamento anual, exercer a sua competência tributária, instituindo e arrecadando tributos de sua competência, dispondo sobre a administração, utilização e alienação de seus bens, fazendo a gestão da propriedade no município, inclusive mediante desapropriação por utilidade, necessidade ou interesse social, organizando o regime jurídico dos servidores municipais, elaborando plano diretor de desenvolvimento urbano, saneamento e proteção ambiental. Então vejam que a competência privativa vai se relacionar
aos interesses do município. E vejam que o artigo 10 fixa uma competência relacionada à autonomia. A autonomia do município de organizar-se administrativamente e uma competência relacionada ao exercício do município no que se refere ao exercício do poder de polícia. Quando, por exemplo, disciplina comércio, indústria, agricultura, turismo, atividades com objetivo social, proteção de documentos, obras, bens de valor histórico, artístico e cultural. Então, eu tenho uma competência privativa e eu tenho uma competência decorrente da autonomia, lembrando que o município expressa essa autonomia elegendo representantes do poder executivo, legislativo e organizando-se administrativamente. O município ainda poderá celebrar convênio com outros entes federativos, como a União e o Estado, para execução de obras ou serviços públicos de interesse comum. E aí você tem que cuidar que isso se dará mediante, poderá se dar mediante convênios. Eu quero, por último, na nossa aula, destacar com você o artigo 13, que trata da administração pública direta, município, suas secretarias, e indireto, representado por entidades com personalidade jurídica própria e patrimônio próprio, como autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Despenca em provas de concurso municipal os princípios que orientam a atividade do gestor público. E aí vejam que a lei orgânica vai prever a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a publicidade, a legitimidade, a participação, a razoabilidade, a economicidade, a motivação e a eficiência. Memorize estes princípios e observe que a lei orgânica vai acrescentar vários outros princípios além daqueles previstos pelo artigo 37 caput da Constituição, o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são princípios expressos no texto constitucional, mas ela acrescenta princípios implícitos do texto constitucional, como a legitimidade, a razoabilidade e a economicidade. Espero que você tenha gostado da aula. Deixe aqui nos comentários o que você achou da aula ou a sua dúvida. Eu agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo vídeo.